A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth. Hoje nós vamos estar iniciando uma série de exposições nesse livro, que é curto, né? Tem apenas 4 capítulos. Então, em poucas exposições, em poucas pregações, nós vamos conseguir abordar, certamente, se assim Deus nos der graça, todo esse livro. Hoje, que é a primeira dessa série de exposições, nós vamos nos deter no capítulo 1, versos de 1 a 5. Então abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 5. É nesse trecho que vamos refletir essa noite. Se todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, a palavra de Deus, que diz assim. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai que está nos céus, queremos, Senhor Deus, te agradecer pela leitura da Tua Palavra, Senhor Deus. Só a Tua Palavra é capaz de nos santificar, é capaz de nos conformar à imagem de Jesus Cristo, de nos fazer crescer e amadurecer em fé. E por isso, queremos Te suplicar nesta noite. Prepara os nossos corações, a nossa mente, prepara os nossos ouvidos para que eles estejam atentos à exposição da Tua Palavra e que por ela, Senhor Deus, Tu venha nos ensinar a sermos melhores cristãos, melhores servos Teus, confiantes na Tua Palavra, nas Tuas promessas e em quem Tu és. É o que nós Te suplicamos em Jesus Cristo, Teu Filho, bendito para sempre. Amém. Muito bem, irmãos. Que é a história de Ruth, não é? Muito conhecida, muito popular. A não ser que você seja neófito na fé, eu duvido muito que você nunca tenha ouvido um pouco dessa história, né? A história de Ruth, ela é uma história que ao mesmo tempo tem suas tragédias, mas também sua beleza e o romance que acontece no meio de uma situação difícil, de uma tragédia familiar, pessoal, mas que o Senhor se utiliza dessas coisas para escrever a história. E Ruth acaba se tornando bisavó daquele que viria a ser o rei Davi, e também, né, ancestral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, uma mulher gentia que é incluída aí na genealogia de Jesus. O Senhor, então, demonstra o seu poder, demonstra a sua soberania e como Ele é capaz de transformar o mal em bem, segundo os seus propósitos. Como a história de Ruth é bem conhecida, eu não vou conseguir, e não fiz, nenhum mistério acerca de como termina essa história, do que Deus fará através dela. Seria interessante se ela fosse pouco conhecida, porque assim eu conseguiria fazer um suspense para os próximos capítulos dessa novela, vamos assim dizer. Mas mesmo sendo tão conhecida, eu acredito que ela pode servir para a nossa reflexão e que dela podemos extrair importantes lições para a nossa vida. Antes de nos determos a esses versículos que nós lemos e que iniciam o livro de Ruth, eu quero falar um pouquinho sobre o livro e o período histórico em que ele se passa. O livro ele faz a ponte entre o período dos juízes e dos primeiros reis de Israel. Até por isso, na Bíblia cristã, o livro está colocado justamente entre os livros de Juízes e de 1 Samuel, porque cronologicamente faz sentido. A história de Ruth provavelmente acontece ali nos últimos tempos, nos últimos anos do tempo dos juízes, próximo então ao período dos primeiros reis de Israel. O período dos juízes aconteceu cerca de 1000 anos antes de Cristo e foi um período marcado, queridos, por profunda instabilidade social e política,
por um governo descentralizado, não havia um governante central em Israel naquele tempo, e também por constantes guerras, tanto internas como com outros povos, bem como pela desobediência, rebeldia e idolatria do povo de Israel, que se prostrava perante outros deuses. Então foi um período muito sombrio, um período muito difícil. Inclusive, se você ler o livro de Juízes, tiver essa curiosidade, depois, em casa, você verá também que é um livro bem pesado muitas vezes, com histórias assim de arrepiar. Não sei se você já teve a curiosidade de ler o livro inteiro, mas os últimos capítulos, por exemplo, trazem uma história horripilante que eu sinceramente nunca vi nenhum pregador trazer para a igreja para pregar, de tão difícil que é a história. E por favor, não vá verificar no seu livro agora que história é essa, deixe para ver em casa. Agora nós vamos nos deter aqui no livro de Ruth, certo? Mas, nesse cenário tão tumultuado, nesse cenário tão turbulento do período de Juízes, Deus levantava líderes orgânicos no meio do seu povo, que eram chamados juízes, né? E aí, por um breve período, quando Deus levantava um juiz, o povo era chamado a arrependimento, vinha a obediência da palavra, voltavam-se aí os cultos, ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel, mas bastava o juiz morrer que o povo já voltava para os seus maus caminhos. E então o livro de Juízes é marcado por esse ciclo constante de desvio e correção. Toda vez que Deus levantava o juiz, o povo era corrigido, mas bastava ele morrer e se voltava a desviar da lei do Senhor, dos seus caminhos. Uma frase, um refrão que marca bastante, tanto o livro de Juízes, mas que marca bastante esse período histórico, que resume o espírito dessa época, é um refrão que constantemente você vai ver se você ler o livro de Juízes, que diz o seguinte: cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Era exatamente assim que as pessoas naquele tempo agiam. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Cada um seguia o seu próprio entendimento. Ninguém se preocupava, ou poucos se preocupavam, em consultar qual era a vontade do Senhor. O que é que a sua palavra dizia? Importava o seu próprio umbigo, o seu próprio ventre, aquilo que cada um parecia, ou achava ser o certo aos seus próprios olhos. E a pergunta então que fica é: isso é muito diferente dos nossos dias? Será que o período dos juízes, aqui nesse tempo que Ruth também viveu, que Elimeleque, como nós lemos aqui, e sua família também viveram, será que a mentalidade das pessoas dessa época é tão diferente das dos nossos dias? Bom, certamente há diferenças em termos de desenvolvimento, tecnológico, social, nós vivemos numa outra época, em outra cultura, em outro contexto. Mas, apesar desse desenvolvimento social, desse desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento não removeu as trevas do coração humano. O desenvolvimento não removeu a realidade de uma natureza caída que todos possuímos. E nesse sentido, a nossa sociedade não é lá muito diferente da sociedade do tempo dos juízes, do Israel antigo. Assim como eles tinham um coração embebido em pecado, nós também somos depravados. A nossa sociedade também é afetada pela queda. E é por isso que é tão verdade aquele texto famoso de Jeremias, que lá no capítulo 17, verso 9, diz o seguinte: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? Ora, essa é a situação daquele povo de Israel no tempo dos juízes, mas também do nosso povo em nossa época, em nosso contexto. Assim como aqueles faziam o que era certo aos seus próprios olhos, hoje em dia também não é muito diferente, especialmente com o advento aí do pós-modernismo, com mentalidades relativistas, onde cada um diz que a verdade é subjetiva, que eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e cada um viva de acordo com sua própria verdade. No final das contas, não sobra verdade alguma, não é? Porque se eu tenho uma verdade, você tem outra, e essas verdades concorrem entre si, o que é a verdade no final das contas? Qual é a verdade? É o que eu penso? É o que você pensa? Muitas das vezes contradizendo-se. Não é possível que, contrariando-se um ao outro, ambos estejamos certos. E é por isso que o padrão de verdade, queridos, não pode ser subjetivo. Não pode ser pessoal. Do contrário, a ética fica comprometida. Porque veja, se a verdade é relativa e cada um tem sua própria verdade, como nós poderíamos então recriminar um assaltante, um estuprador,
um assassino. Afinal de contas, ele poderia argumentar, bom, mas na minha ética pessoal, isso aqui é correto, não é errado. Ele poderia argumentar que na verdade dele não é errado cometer esses crimes. Ora, para que nós tenhamos um padrão que nos permita discernir o bem do mal, é necessário, portanto, que a verdade seja um padrão objetivo e exterior a nós. E que padrão é esse? Este padrão é Deus. Deus é a fonte de toda a verdade. Ele é a própria verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, disse Jesus, não é? Portanto, se Ele é a verdade, se Ele é esse padrão perfeito, objetivo, por ele nós podemos medir todas as coisas em nossas vidas. Nós podemos medir o certo e o errado por meio do padrão objetivo da palavra de Deus e não do nosso próprio entendimento. Mas em nosso tempo relativista, cada um segue o que parece certo aos seus próprios olhos, porque cada um é lei sobre si mesmo, é a sua própria verdade. E aqui nós vemos, finalmente entrando aqui no texto que nós lemos, a história de Elimeleque e sua família. Você percebe que nesses primeiros versículos ainda não é tão enfatizado Ruth. Ela é mencionada brevemente, mas aqui nós vamos falar maiormente de Elimeleque e de sua família. E Elimeleque, queridos, aqui se mostra um homem que, por um momento, foi tentado e caiu em incredulidade, agindo como as pessoas de sua época, agindo como as pessoas também do nosso tempo, né? Confiando mais em si mesmo e em suas próprias decisões do que na palavra de Deus. E o que é que levou Elimeleque a agir assim? Qual foi a situação que aconteceu? Bom, nós vemos aí no primeiro versículo, não é? Leia comigo. Está escrito aí, logo na primeira frase. Na época dos juízes, houve fome na terra. Então, houve uma fome generalizada naqueles dias. E essa fome foi o que, enfim, acabou sendo a tentação de Elimeleque, o teste no qual, infelizmente, ele não passou. Essa fome, queridos, talvez seja o juízo de Deus sobre Israel por causa dos seus pecados, né? Não que todo mal ou toda tragédia que aconteça seja necessariamente o juízo de Deus contra os pecados de alguém específico. Pare para pensar, por exemplo, na história de Jó, que era um homem reto, um homem justo, ainda assim vieram males sobre ele, que não necessariamente estavam vinculados a algum pecado que ele tivesse cometido, como acusavam seus amigos. Então, nem todo mal que acontece é com esse panorama por trás de juízo divino. Mas nesse caso em particular parece ser sim um juízo divino contra o povo de Israel por causa dos seus pecados. Você se lembra que lá em Deuteronômio, capítulo 28, o Senhor havia prometido bênçãos se o povo guardasse a aliança, mas por outro lado, se andasse em rebeldia, se não guardassem a sua palavra, maldições seriam derramadas, e dentre essas maldições estava a fome e a escassez. O povo então rebelde daquele tempo, do tempo dos juízes, que não guardava mais a aliança com o Senhor, que seguia após outros deuses em idolatria, recebeu esse juízo do Senhor. O Senhor enviou a fome, mas não para acabar com o povo, não para destruir com o povo. Porque como nós falamos aqui na última exposição que fizemos, no livro de Jeremias, não sei se você vai lembrar, eu afirmei que todo o juízo de Deus vindo sobre o seu povo objetiva o arrependimento desse povo. O castigo de Deus objetiva a salvação do castigado. Portanto, a ideia aqui do Senhor era pesar sua mão contra Israel, a fim de que eles se lembrassem do Senhor que os havia tirado com mão forte do Egito e que havia dado aquela terra para eles e a um preço elevado. Quantos israelitas morreram, em guerras quando entraram com Josué para tomar aquele lugar? Canaã, terra prometida. E esse povo que havia experimentado os livramentos de Deus, que havia experimentado do seu poder, que o Senhor havia entregado, cumprido sua promessa e colocado esse povo naquela terra prometida, infelizmente estava sendo infiel, não guardava a aliança. Então o Senhor envia o juízo para, quem sabe, dar aquele estalo deles, dizer, poxa, nós precisamos nos voltar ao Senhor, nós precisamos voltar à sua palavra, guardar a sua lei e a aliança que ele fez conosco. Entretanto, Elimeleque, ele serve aqui de ilustração de qual foi a resposta do povo. E o autor de Ruth, irmãos, ele começa essa narrativa do livro de Ruth com uma surpreendente ironia, uma ironia bem fina, que talvez você não perceba lendo em português. Mas quando você observa o hebraico, você nota
a ironia? A ironia, queridos, é que Belém, no original em hebraico, significa casa de pão. E, portanto, o autor de Ruth inicia, logo no primeiro versículo, com essa ironia de dizer, olha, houve fome em Belém de Judá. Faltou pão na casa de pão. Aquela cidade, que era conhecida por ser um grande celeiro, estava agora escassa. Percebe a ironia? Faltou pão. Naquele lugar onde não se esperava que faltasse o pão. Na cidade que era conhecida como casa de pão. E qual é a reação de Elimeleque perante essa fome que se abateu na casa de pão, em Belém? Coloque-se no lugar dele. Um pai de família, precisando sustentar sua mulher, dar de comer a seus 2 filhos, se vê numa situação difícil, de escassez, de falta de pão, e ele acha que precisa tomar uma decisão, que precisa agir para que sua família não pereça. Ele teme pelo futuro e então decide sair de Belém. E mais do que sair de Belém, ele decide sair de Israel, ele decide sair da terra prometida e vai para Moabe, porque em Moabe estava tendo boa colheita. Isso também é irônico. É impressionante a ironia fina nesse primeiro versículo do autor de Ruth. Por que é irônico que Elimeleque tenha tomado essa decisão? Que ele tenha decidido sair da terra prometida para ir para terras pagãs, lá para Moabe. Bom, é que Elimeleque, queridos, no original em hebraico, significa algo como Deus é meu rei. E, portanto, quando ele decide sair da terra prometida, da terra que o seu rei havia dado ao seu povo para ir para terras pagãs, onde Deus não era adorado, ele mostra que, diferentemente do seu nome, que dizia Deus é meu rei, ele não confiou nesse rei. Ele não decidiu ficar nas terras desse rei, mas pelo contrário, procurar ele próprio os seus caminhos, o que parecia certo aos seus próprios olhos. É irônico que um homem chamado Deus é meu rei tenha decidido sair da terra de seu rei. E será que nós somos tão diferentes assim de Elimeleque, irmãos? Quantas vezes nós somos tentados por alguma fome em nossa vida? Talvez não a fome literal, como era o caso aqui, mas fome no sentido de que passamos por dias difíceis, que vêm situações complicadas, que males sobrevêm sobre nós. Nós não confiamos no Deus da promessa. Nós não confiamos no Deus que cuida do seu povo e que prometeu cuidar do seu povo. Antes decidimos nós mesmos seguir o nosso próprio entendimento, fazer aquilo que parece certo aos nossos olhos e agimos muitas das vezes como Elimeleque. Qual é a fome que tenta você? O que é que tem te feito confiar mais na força do teu próprio braço, na tua própria capacidade, no teu intelecto, no teu próprio entendimento? Talvez você se preocupe, você que é jovem, com o vestibular que está chegando, ou então com um concurso que você prestou. Talvez a sua grande preocupação seja com um romance que não deu certo e você chora e se pergunta, meu Deus, mas por que não deu certo? Parecia tão bom para mim. Era algo que parecia tão certo aos seus olhos. Mas será que o Senhor estava nesse negócio? Ou talvez você que é casado, a sua preocupação seja com a crise no casamento, um matrimônio que não vai bem, ou as contas que tem para pagar, as dívidas se acumulando. E você acredita, tem que fazer alguma coisa. Mas a pergunta é, esta coisa que você deve fazer é de acordo com a vontade do Senhor? Será que a sua atitude, a sua solução, aquilo que vem à sua mente vai prejudicar ou vai melhorar a tua vida espiritual com o Senhor? Talvez a sua grande preocupação seja uma doença que te atinge, ou talvez a perda de uma pessoa querida que te fez duvidar, que te fez sentir abandonado, que tem feito lágrimas encherem teus olhos. E pessoas com os olhos marejados de lágrimas não conseguem enxergar bem. Talvez nesse momento, por essa noite escura pela qual você passa, você não consiga enxergar as promessas do Senhor. Você não consiga enxergar a mão dele nessa situação. Mas Deus é soberano e Ele não deixa o seu povo. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Dias maus, todo mundo tem. Dificuldades, nesse lado da eternidade, todos passamos. Portanto, a pergunta, queridos, não é se virá um dia mau na tua vida. Ele vai vir, com certeza. Jesus deixou isso muito claro. Lá no Sermão do Monte, quando falou, basta cada dia o seu mal.
Virá dias maus. Virão situações difíceis, virão crises. Mas a pergunta então não é se virá a crise, não é se virá o dia mau, mas sim como nós responderemos a ele. Como é que nós responderemos à crise? Se como Elimeleque, tomando as rédeas do nosso destino em nossa própria mão, achando que somos autores de nossa própria história, ou então confiando nas promessas de Deus que tem cuidado de nós. Você vai responder como Elimeleque ou vai confiar no Deus que tem cuidado de ti? Lembre-se do que Jesus falou lá no Sermão do Monte, quando ele disse assim, lá em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos pelas coisas dessa vida, com que havereis de comer, com que havereis de vestir. Porventura não é a vida mais importante do que a comida? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Olha para as aves do céu, que não plantam, não colhem, nem guardam alimento em celeiros, mas o vosso Pai que está nos céus as sustenta. Não valeis vós mais do que as aves do céu? Olhe para os lírios do campo, que não tecem roupa, não cosem vestidos, mas eis que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como Deus veste os lírios do campo. Vós valeis mais do que os lírios do campo. Portanto, se valemos mais do que as aves do céu, se valemos mais do que os lírios do campo, deveríamos confiar mais no nosso Deus que tem cuidado de nós. Porque assim como Ele sustenta as menores coisas desse universo, Ele cuida do seu povo. Mas Elimeleque, em vez de confiar no Deus das promessas, no Deus que havia prometido aquela terra, e não apenas prometido, mas cumprido a promessa, dado aquela terra a este povo, escolheu ir para as terras de Moabe. Isso me faz lembrar, queridos, uma outra história na Bíblia, de Ló. Você se lembra? Quando Ló e Abraão andavam juntos, mas os servos de ambos começaram a discutir entre si, e daí Abraão, vendo que isso não era bom, que o melhor para todos seria eles se separarem, decidiu deixar que Ló escolhesse uma direção, e a direção que Ló escolhesse, Abraão iria na contrária. Então Ló, quando foi escolher um lugar para ir, viu terras agradáveis, férteis, onde se localizava ali também Sodoma, Gomorra, e por parecerem terras tão boas, em vez de consultar ao Senhor, em vez de procurar uma direção divina, ele decidiu seguir o seu próprio entendimento, o que parecia certo e bom aos seus próprios olhos. Ele agiu como as pessoas do tempo dos juízes, do tempo do Elimeleque. E então seguiu para aquelas terras aparentemente boas, mas terminou numa cidade chamada Sodoma, atormentado por gente ímpia. E também, em tempo oportuno, recebeu a visita de 2 anjos em sua casa, anunciando a destruição de Sodoma, saiu fugido praticamente só com a roupa do corpo, perdeu a mulher no caminho, que virou estátua de sal, e depois, numa caverna com suas 2 filhas, foi enganado pelas filhas, se deitou com elas e teve filhos com elas. Inclusive, um desses filhos foi Moabe, justamente o antecessor, o pai dos moabitas, essa terra aqui que Elimeleque escolheu ir. Mas talvez você diga assim, será que a decisão de Elimeleque foi pecado mesmo? Será que foi uma decisão tão errada desse jeito? Afinal de contas, ele só queria sustentar a sua família. Ele só queria procurar o pão, para sua esposa e para seus 2 filhos. Inclusive, o verso 1 dá a entender aqui no final que a decisão de ir para Moab era temporária. Veja que é dito que por algum tempo Elimeleque foi viver nas terras de Moab. Então era algo temporário, não deveria ser algo definitivo. Aparentemente era somente para conseguir o sustento para sua casa enquanto Israel estava afetada pela fome. Mas talvez você pense que não há nada demais nessa decisão de Elimeleque. Por quê? Porque você é uma pessoa já da era neotestamentária, já da era em que a nossa adoração ao Deus verdadeiro não depende geograficamente de um determinado lugar. Depende tão somente que o povo de Deus esteja reunido, 2 ou 3, no nome de Cristo, e ali no meio ele está, não é? Essa é a promessa de Cristo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, no meio deles estarei eu. Então não importa se é nesse prédio que aqui estamos, se será em outro prédio, será até em praça pública, se estamos reunidos em nome do Senhor, o Senhor está em nosso meio. Mas não era assim no tempo de Elimeleque, nesse período da história da redenção, da revelação progressiva do Senhor. Nessa época,
A presença do Senhor estava, sim, geograficamente localizada com o seu povo. Dependia das terras de Israel, que eram as terras prometidas. Em nosso tempo, não. Em nosso tempo, como disse o Senhor Jesus para a mulher samaritana, os adoradores do Senhor, os verdadeiros adoradores, o adoram em espírito e em verdade. Já não dependem de um templo, já não dependem de um tabernáculo, já não dependem da intermediação de sacerdotes, de um sistema sacrificial do período aí do Antigo Testamento. Não, nós temos acesso direto a Deus por intermédio de Cristo. Isso em nossos dias. Então, se você vai estar aqui em Alagoas, ou se você vai para outro estado, se você vai para outro país, desde que esteja adorando juntamente com outros cristãos, com o povo de Deus, você está, digamos assim, podemos assim dizer, em casa. Mas não era assim nessa época aqui em Israel. Nessa época, a decisão de Elimeleque em ir para outra nação, em ir para as terras de Moabe, representou um afastamento da comunidade da fé, da comunidade da aliança. Ele estava basicamente saindo da comunhão com seus irmãos israelitas, onde ele tinha acesso aí ao sistema sacrificial, aos sacerdotes, ao tabernáculo, onde ele podia se reunir para adorar a Jeová com outros israelitas. Ele estava deixando a comunidade da aliança para então ir para terras estranhas, onde Jeová não era adorado. As promessas de Deus, nessa época aqui, estavam geograficamente localizadas, porque aquela era a terra prometida. Você entende por quê que a decisão de Elimeleque em ir para uma terra estranha era uma decisão de um incrédulo? Que demonstrava uma incredulidade dele nas promessas? Porque se ele houvesse confiado no Deus de Israel, no Deus que houvera dado aquela terra a eles e que até o presente momento os sustentava com sua mão, apesar do juízo da fome, ele não teria saído de lá. Ele teria confiado em Deus. Mas ele decidiu seguir seu próprio entendimento e foi para Moabe. Ele não considerou sequer a historicidade da relação de Israel com os moabitas. Porque no passado, por exemplo, o rei de Moabe já havia contratado Balaão. Você lembra dessa história? Havia contratado Balaão para amaldiçoar os israelitas. Está lá em Números, capítulos 22 a 24. Deus interviu até, não é? Fez com que Balaão abençoasse em vez de amaldiçoar o povo de Deus. Mas você vê aí que era o rei de Moabe, o próprio rei de Moabe, havia contratado Balaão para profetizar maldições contra Israel. Ainda no passado, os moabitas haviam negado pão e água a Israel quando eles subiam do Egito. Portanto, olhar para Moabe deveria trazer o quê? A memória de Elimeleque. Deveria trazer a ideia de escassez. Era um povo que no passado, seu rei tinha tramado contra o povo de Deus e que também esses moabitas haviam negado água, haviam negado pão aos israelitas. O que o fez pensar que agora em Moabe ele encontraria o sustento, se no passado os moabitas já haviam negado pão e água para Israel? Ele deveria associar Moabe à escassez e não à fartura. Talvez você, no momento de tentação, no momento difícil, seja levado a pensar, que a fartura está longe da casa do Senhor. Afinal de contas, você serve a Deus tão diligentemente, está sempre na casa do Senhor, envolvido com a igreja, e ainda assim passa pelas dificuldades que passa. Talvez, se eu não fosse cristão, talvez eu tivesse mais oportunidades, eu poderia fazer mais coisas que hoje me são vedadas, porque eu sou cristão. Aliás, qual é a importância que você dá para o convívio com a comunidade da fé? Porque nós vimos aqui que Elimeleque aparentemente não dava lá tanta importância assim. Porque se ele desse importância ao convívio com a comunidade da fé, ele não teria saído de Israel. Muitas das vezes nós somos como Elimeleque, ao tomar decisões de mudança em nossa vida, por exemplo. Quantas vezes você vê alguém que vai mudar, por exemplo, de bairro, ou de cidade, ou de estado e até de país, e que a primeira coisa que ele considera é se lá para onde ele vai tem uma igreja fiel para cultuar a Deus, para estar servindo e ser servido em comunidade com os irmãos? Quantas vezes você viu alguém colocar isso como prioridade? Geralmente, a prioridade das pessoas ao tomarem uma decisão de mudança é, se vai ter melhores oportunidades de emprego, ou de educação, de poder colocar os filhos em determinada faculdade, ou a questão do trânsito, se vai conseguir ter um caminho mais fácil
para o trabalho, para as coisas que faz no dia a dia, para o cotidiano. Às vezes a proximidade com a praia, nossa, lá é melhor, é uma região praieira, né? Tem mais oportunidade de lazer. Então considera 1001 coisas. Mas a última coisa da lista é se lá tem uma igreja fiel para se reunir e adorar a Deus e viver em comunidade com os irmãos. Isso geralmente não entra nas primeiras preocupações. E isso nos faz mais parecidos com Elimeleque do que gostaríamos de ser. Ora, se para você o pão ou as oportunidades materiais, ou um emprego melhor, ou ainda a faculdade, se qualquer dessas questões, que não são mais em si mesmo, tá bom? Não estou dizendo que você não deva considerar tais coisas numa mudança. Pode considerar. Mas não deveriam ser elas a primeira coisa. A tua vida espiritual, a tua vida em piedade, devocional, em comunidade com a igreja, deveria ser algo prioritário, porque a igreja é prioritária na agenda de Deus. Portanto, não vale a pena. Muitas vezes, você tomou uma decisão de mudança, de ir para outro lugar, para a terra estranha, se lá você será privado da comunhão com o corpo de Cristo, da comunhão com os santos. Como é que você pode saber se uma decisão é boa para a sua vida? Talvez você se pergunte, não é? Como eu posso saber se essa decisão de mudar vai ser benéfico ou não para mim, para minha família? Ora, queridos, é só você se perguntar se essa decisão vai te aproximar ou te afastar de Deus. Se essa decisão vai te levar a maior obediência e piedade, ou se ela vai te levar para maus caminhos, ou se ela vai te estimular à desobediência, se ela vai te estimular a se afastar dos caminhos do Senhor. Porque se a decisão ela vai dificultar a tua caminhada com Cristo, certamente não é uma boa decisão. Elimeleque não considerou isso. Ele não considerou que estaria afastando-se do povo de Deus, do apoio da comunidade da aliança, que estaria se afastando aí da oportunidade dos cultos públicos com o povo de Deus, dos sacrifícios, dos sacerdotes que faziam intermediação entre o povo e Deus. Ele não considerou nada disso. Ele só considerou a sua necessidade material. E aí talvez você diga, né? Nossa, mas essa oportunidade que me apareceu em outro lugar pode até dificultar a minha vida espiritual, mas é uma chance única. Não terei outra na vida. E é minha chance de mudar de vida materialmente falando. Bom, então talvez, querido, você prefira os campos verdejantes sem o bom pastor do que o vale da sombra da morte com o bom pastor. Repito, talvez você prefira pastos verdejantes sem o bom pastor do que o vale da sombra da morte com o bom pastor. Talvez você prefira as bênçãos do que o abençoador. Talvez você se interesse mais pelo que Deus pode te dar do que quem Ele é. Porque se você se importasse mais com estar com o pastor, independentemente do lugar, independentemente de ser favorável ou não em condições ou em termos materiais, educacionais, de comodidade, se você se importasse mais com a tua adoração, com a tua vida espiritual, certamente, antes de qualquer decisão, você meditaria. Isso vai me ajudar ou vai me dificultar na minha relação com o Senhor? Mas aí existem alguns que podem dizer o seguinte, porque o cenário deles é outro. Mas Jarbas, eu já estou em um lugar cuja igreja que eu frequento ela não é saudável. É uma igreja abusiva, é uma seita. A situação em que eu já me encontro me atrapalha, não me ajuda, não é uma igreja que me estimula a piedade, me estimula a fé, que me estimula o conhecimento das Escrituras, não é uma igreja que me aproxima de Deus, pelo contrário, ela gera dificuldades, porque é uma igreja disfuncional. Neste caso, o Senhor te pergunta, o que é que você ainda está fazendo aí? O que é que você ainda está fazendo aí? Se você pode migrar e procurar uma igreja saudável, uma igreja que te estimule a piedade, que te estimule, de fato, a uma vida de maior intimidade com Deus? Por que estar no lugar que atrapalha a tua vida espiritual? Porque se por um lado, nenhum esforço vale a pena, se só vai melhorar as tuas condições materiais, mas vai te afastar do Senhor, todo esforço, por outro lado, é bem-vindo. Se, ainda que a custas pessoais e materiais, você terá um relacionamento melhor com o Senhor. Portanto, não vale a pena uma mudança que vai te conferir melhor condição material, melhor trabalho, melhor educação, melhor qualquer coisa dessa vida, mas que por outro lado te afaste do Senhor, porque vai te ausentar do povo de Deus. Não vale a pena esse esforço. Do outro lado, vale super a pena
Sempre vale a pena você viajar, se for necessário, 5, 10, 50, 100 quilômetros que seja. Você mudar de cidade, se for o caso, para estar numa igreja saudável. Sempre vale a pena. Só que talvez, assim como Elimeleque, nós não damos tanta importância assim a estar numa comunidade de fé saudável. Agora vejamos, irmãos, as consequências da má decisão de Elimeleque. Porque embora, no primeiro momento, toda decisão pecaminosa pareça muito boa, agradável, pareça, não é, fazer sentido, e o pecado então faça doces promessas, o seu fim sempre é amargo. Pois como diria o apóstolo Paulo, né, o salário do pecado é a morte. E não foi diferente aqui na vida de Elimeleque e sua família. Embora eles tinham um plano de morar temporariamente em Moabe, só até a crise passar, digamos assim, veja o que aqui diz aqui no final do primeiro verso. Ele foi viver com sua mulher e seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. Então não era algo que eles pretendiam ser definitivo. Era algo só durante a crise, durante a fome, enquanto a fome em Israel não passasse. Mas aquilo que era para ser temporário acabou se tornando permanente. Bom, ao menos para Elimeleque e para seus 2 filhos, que morreram lá e foram enterrados em terra estranha, sequer enterrado na terra prometida. Elimeleque foi. O que era para ser temporário acabou se tornando permanente. Veja bem, irmão e irmã, você jovem que me escuta essa noite, talvez o seu costume, né, de às vezes, temporariamente, por algum motivo, se ausentar da comunidade dos santos, da igreja do Senhor, seja para estudar para uma prova, para um concurso, ou de repente qualquer outro motivo que se levante, né, qualquer coisa, às vezes até uma chuva é suficiente para deixar os crentes em casa, como se nós fôssemos feitos de açúcar, não é? Pensa no povo que parece que é feito de açúcar, só basta chover um pouquinho que metade da igreja deixa de vir no culto. E esse costume, às vezes, de ficar longe da igreja, longe do povo de Deus, vai se tornando algo frequente. Algo que era para ser temporário se torna permanente. O nosso coração enganoso nos faz nos habituar, faz a gente se habituar com estar longe do povo de Deus. Elimeleque morre. E em vez, talvez, do filho mais velho assumir a liderança e decidir voltar com a família para Israel, para a terra prometida, eles se habituaram ali. E o que era para ser temporário acabou se tornando rapidamente 10 anos. Está aqui, ó, no versículo 4. Passaram 1 década fora de Israel. 1 década fora dos cultos de adoração, fora da presença do povo de Deus. Quando chegaram à juventude, os filhos de Elimeleque e de Noemi logo se interessaram, não é? Por jovens moabitas, as novinhas, muito bonitas. Afinal de contas, não é? Na cidade, os hormônios vêm à tona e, naturalmente, eles se interessariam por alguma moça moabita. Imagine como deve ter sido a situação em casa quando os filhos de Noemi foram levar para ela a notícia, não é? De que iriam casar. De repente chega Malom, todo pimposo, e diz: mãe, eu conheci uma moça lá no mercado da cidade. Moça linda, a gente começou a conversar e eu decidi que vou casar com ela. Depois chega o filho mais novo, o Quilion, e a mesma coisa, não é? Mãe, eu conheci uma jovem, digamos que Ruth, por exemplo, belíssima, a moabita mais bonita que tem aqui na cidade. Eu vi hoje na rua passando. Vou casar com ela. A lei do Senhor proibia isso, o jugo desigual. Que os homens de Israel tomassem mulheres de outros povos, povos pagãos que não adoravam a Deus. Talvez Noemi tenha dito: meu filho, mas Deus não permite isso. A sua lei veda que os homens do seu povo se casem com mulheres de outro povo, que servem a outros deuses. Mas então, eles respondem para ela: ora, mãe, mas a senhora e o pai não saíram da terra prometida? Vocês não desobedeceram ao Senhor? Se vocês quebraram essa regra, o que nos impede de quebrarmos outra também?
Perceba a falta então de moral que Noemi teria para repreender seus filhos. Porque ela mesma, com seu marido, não havia dado exemplo de fidelidade. Eles preferiram o conforto à fidelidade. Por isso, se é que Noemi tentou repreender seus filhos, exortá-los segundo a lei do Senhor, eles poderiam muito bem, por meio do exemplo de vida delas, desprezar o conselho e falar: nós vamos também desobedecer o Senhor. Vocês não desobedeceram? Vocês não preferiram seguir os seus próprios entendimentos, fazer o que era certo aos seus próprios olhos? E aqui já fica uma lição aos pais, não é, irmãos? Uma lição aos pais. De que vocês precisam educar seus filhos não apenas por palavras, mas também com o vosso exemplo de vida. Se querem criar filhos no temor do Senhor, vocês devem demonstrar, não só por palavras, mas com a vida de vocês, que vocês amam o Senhor, que vocês temem a Ele e que Ele é o vosso Deus. Sabe aquele ditado popular que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Esse é um conselho dos infernos, mas saiu direto da boca do diabo, com certeza. Porque essa história de faço o que eu digo e não faço o que eu faço não passa de pura hipocrisia. É lógico. Conselho maldito é esse ditado popular. Por outro lado, tem um outro ditado popular, esse sim vindo diretamente do céu, que diz assim: palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Noemi não tinha moral, não tinha exemplo se ela quisesse repreender seus filhos. Se ela quisesse exortá-los à fidelidade, porque ela mesma com Elimeleque, que acompanhou o seu marido, havia procurado mais o conforto do que a fidelidade, do que a confiança nas promessas do Senhor. Então, com que moral poderia ela exortar seus filhos a não se juntarem com mulheres pagãs? Malom e Quilion poderiam facilmente jogar em face que ela mesma, com o pai deles, não havia sido fiel à aliança, não havia sido fiel à palavra do Senhor. Se você é cristão, portanto, deve viver uma vida condizente com a fé que você professa. Se você diz crer na palavra do Senhor, se Ele é a lei sobre a tua vida e não o teu próprio coração, não o teu próprio entendimento, então certamente você deve viver uma vida que condiz com a tua profissão de fé. Porque palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Como diria um grande teólogo do século passado chamado Francis Schaeffer, o mundo, irmãos, quando nos observar, o mundo ele não quer ver cristãos perfeitos, mas sim cristãos coerentes. Coerentes com a fé que professam. Será que você tem sido coerente? Será que a tua vida pode ser dada de exemplo daquilo que você prega, que você afirma crer? Isso é algo que devemos meditar. Então, Malom e Quilion se casam, com essas mulheres moabitas. Não é dito aqui quem casou com quem, se foi Malom quem casou com Orfa, ou se casou com Ruth, Quilion com quem casou, não diz. Só diz que essas duas moças moabitas, que eles casaram com elas. Talvez Noemi tenha ficado tranquila após a perda do seu marido, pelo fato de que ela tinha 2 filhos, homens que a poderiam cuidar dela, proteger. Mas então acontece outra desgraça. E além de ter perdido o marido, Noemi perde seus 2 filhos. Morrem Malom e Quilion. O texto bíblico não diz do quê, só que eles faleceram. E Noemi, então, fica viúva e também desamparada, sem o apoio dos seus filhos. E o pior ainda, longe da comunidade da fé, porque ela estava em terra estranha. Então se coloque no lugar dessa mulher, uma judia, em outro país, de um povo que era inimigo do povo de Deus, que no passado já havia prejudicado intencionalmente Israel. Essa mulher então está lá sozinha, sem família, mas também sem a família de Deus, sem a família da fé. Além disso, ela mesma afirma no verso 21, que nós não lemos aqui, mas mais adiante no verso 21, ela afirma que perdeu todos os bens que ela tinha. Ela empobreceu. E portanto uma viagem que deveria ser temporária, acabou se tornando permanente, principalmente para os homens dessa família. Uma viagem que visava prosperidade, acabou trazendo miséria e desgraça na vida dessa família. Noemi não está nada bem, irmãos. Não termina nada bem esse primeiro trecho que nós lemos. Tanto é que mais adiante, também nesse capítulo, ela muda o próprio nome. Noemi significa algo como agradável ou amável. Mas ela mesma
ao voltar para Israel, muda seu nome para Mara, que significa amargurada. Essa mulher se tornou, então, uma pessoa amarga pelas perdas e tragédias que viveu em sua vida. Viúvas naquele tempo, irmãos, constituíam um grupo socialmente vulnerável. Mesmo hoje em dia, no nosso tempo, ainda é assim um grupo sensível, digamos, né, que precisa do nosso auxílio, precisa da nossa assistência. Mas nos dias de hoje também há mais oportunidades, né? Mulheres mais facilmente trabalham, mais facilmente têm direitos, né, sociais, como aposentadoria, e podem talvez levar uma vida tranquila, receber alguma assistência, né, e viverem com alguma dignidade. Mas não era assim naquele tempo. Naquele tempo não havia previdência social. Naquele tempo, mulheres sem marido e sem filhos constituíam aí uma das classes mais vulneráveis e pobres da sociedade, daquele mundo rural. Um tempo em que as mulheres sequer poderiam facilmente trabalhar, né? A força de trabalho era essencialmente masculina, era uma sociedade patriarcal. Portanto, Noemi, particularmente, saiu de uma situação que poderia ser desconfortável, afinal de contas a fome estava assolando Israel, como nós lemos no primeiro verso, mas ela saiu dessa situação ruim para uma pior ainda, porque foi para um povo pagão, longe do povo de Deus, e agora sem marido, sem filhos e também tendo perdido todo o bem material que porventura havia angariado até o momento. Como então ficará a situação dessa Noemi, dessa mulher amargurada, agora chamada Mara? Como ficará a situação das suas noras? Será que a acompanharão, Orfa e Ruth? Ou elas serão despendidas em paz para viverem suas próprias vidas? Bom, isso é o que nós vamos ver na próxima exposição dessa série. Nós vamos ver se há esperança em meio a toda essa tragédia que nós vimos aqui nesta noite, nesse texto que nós lemos. Mas já vai um spoilerzinho aqui, né? Para quem eventualmente, acho que poucos aqui, mas vai que alguém não conhece a história, né? Vou dar esse spoiler. Com certeza, queridos, haverá redenção. Deus intervirá misericordiosamente nessa história. Mas lembre-se, irmãos, que neste lado da realidade, nem sempre a redenção significa que não haverá marcas, que não ficará feridas, que não ficará ali alguma lembrança, não é? Da situação difícil que foi redimida. Pare para pensar, por exemplo, em um casal em que um dos cônjuges trai o outro. Pode até ser que haja perdão, que Deus derrame graça, que restaure aquele casamento, e nós cremos que Deus o faz. Deus é um Deus que cura, que restaura casos dados como perdidos. Mas a gente sabe que pode ser que por algum tempo ainda fique alguma desconfiança, mesmo após o perdão. Ou então pare você para pensar em um ex-alcoólatra que é convertido, mas eventualmente depois da conversão ele tem que lidar com uma cirrose, decorrente aí dos anos de abuso, não é? Em bebidas alcoólicas. Ou então pare você para pensar em um homossexual que depois de anos em uma vida dissoluta vem a Cristo, mas então tem que lidar com a síndrome de imunodeficiência adquirida, soro positivo. Então a redenção, irmãos, não significa necessariamente que deste lado da realidade não haverá marcas. Ora, se um criminoso, né, um ladrão, um assassino comete um crime, então não significa, se ele vem à fé, que ele não deva pagar pelo seu crime e que não deva ser preso. É lógico que sim. Mas o nosso consolo, irmãos, é saber que o nosso Deus é especialista em consertar histórias quebradas. E assim começa o livro de Ruth. Começa com tragédia. Começa com uma história cheia de momentos amargos, de noites escuras, desde o primeiro verso, com dificuldades. Mas nós veremos, no decorrer desse nosso estudo, no livro de Ruth, que Deus irá intervir para redimir essa história. O que é que nós podemos então tirar, irmãos, de lição para nós nessa noite, depois de termos meditado nesses primeiros 5 versos de Ruth? Bom, em primeiro lugar, lembre-se que tempos de crise, que mesmo o juízo de Deus, que as dificuldades que aparecem no caminho não significam que Deus abandonou seu povo. Não significam que Deus abandonou você. Ainda que você tenha entrado aqui nessa noite, passando por um período difícil de sua vida, talvez você não veja saída, mas saiba, porque Jesus prometeu que Ele estará com o seu povo, que Ele estará contigo até o fim dos tempos.
De modo que você pode ter esperança nesse Cristo que prometeu ser contigo, que é o teu pastor e que tem cuidado de você. Nós podemos então declarar com a mesma confiança que Charles Spurgeon declarou: eis que estou convosco todos os dias. São palavras suficientes para sustentar a minha alma, não importando quem mais possa me abandonar. Além disso, irmãos, lembre-se que embora no tempo de Ruth, de Noemi, de Elimeleque, Belém passou por um período de fome e faltou pão na casa de pão, séculos depois nasceria ali mesmo, na casa de pão, em Belém, aquele que é o pão da vida. Esse Jesus que nos provê de suas misericórdias e nos faz lembrar, irmãos, que histórias trágicas, como a de uma humanidade caída no Éden, por exemplo, podem ter um final feliz. E é esse final feliz que nos motiva a continuar. Nós podemos sonhar ainda com a restauração de nossas vidas, com uma redenção de tragédias pelas quais passamos, aqui nessa vida ainda, mas acima de tudo, nós podemos ter esperança no Evangelho, de que no porvir, quando estivermos face a face com nosso Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. É essa a promessa. Portanto, se você tem pecado a se arrepender, arrependa-se. E se você ainda não creu em Jesus, creia. Porque a história trágica, qualquer tristeza, sofrimento que você passou até aqui, em Cristo, você pode encontrar a redenção. Tanto agora, como também no amanhã. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e bom Pai que está nos céus, graças te damos pela Tua palavra que ouvimos nessa noite, na qual tiramos importantes lições, Senhor Deus. Nos ajuda a aplicarmos em nossa vida, que sejamos ouvintes praticantes da Tua palavra, que possamos aprender, Senhor Deus, a confiar em Ti nos tempos mais difíceis, mesmo quando faltar pão, mesmo quando formos tentados, mesmo quando o dia mal vier, que a nossa confiança permaneça inabalável em Ti. Sabemos que não somos capazes de, por nós mesmos, mantermos, Senhor Deus, a fé, conservarmos a confiança, mas pelo Teu Espírito Santo, com a Tua graça, nos mantém crendo, Senhor, nos mantém confiando que Tu és o Deus que não tirou as Tuas promessas de sobre o Seu povo e que as cumprirás, uma por uma, porque a Tua palavra jamais torna vazia. Essa é a nossa esperança e nós rogamos que ela seja mantida por Ti, pelo Teu Espírito, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.